Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, dê aquele like caprichado, aquele joinha, ative o sininho para receber novos vídeos, enfim. Lembrando que neste canal, nunca é demais lembrar, eu tenho 7 playlists divididas por assuntos, quais sejam como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, projetos de lei que o Brasil precisa, se eu fosse presidente, educação e cidadania, experiências de vida. Esses vídeos, essas playlists são, na grande maioria dos casos, baseadas no conteúdo de vários livros que eu escrevi, 35 ao todo, por enquanto, continuo escrevendo. E também, e obviamente, nas minhas próprias observações e experiências de vida. Dito isso, vou ao assunto de hoje, um assunto meio polêmico que há muito tempo, aliás, desde as eleições para prefeitos e vereadores no ano passado, eu estava pensando em abordar esse assunto. É um assunto delicado, um assunto chato mesmo, mas enfim, é necessário para esclarecer as pessoas. Porque existe um determinado grupo pequeno de pessoas que se prevalecem da liberdade de expressão, se prevalecem dos direitos e garantias individuais e abusam um pouco, daí começam a insultar nossa inteligência, daí fica triste, fica chato isso. Eu me refiro àqueles candidatos que aliás, isso começou no tempo da Dilma, aquele negócio de presidenta. Que coisa absurda. Ela ser chamada de presidente não diminui em nada a pessoa dela, não diminui em nada a competência. A competência ela tem que provar no dia a dia. Isso, infelizmente, ela não conseguiu provar e acabou sendo cassada, sofreu impeachment e está respondendo a processos, alguns ela já foi absolvida, mas enfim. A questão não é a nomenclatura, o gênero da nomenclatura que vai dar competência para uma pessoa exercer determinado cargo. Muito pelo contrário, ela tem que se preparar, ela tem que ter experiência no assunto. Então, era um absurdo chamá-la de presidenta, porque até eu brincava com os meus próximos. Quer dizer que a presidenta é inteligente, ela já foi adolescenta. Olha o tamanho do absurdo. Ela era inconsequente, enfim. Dá para juntar aí N palavras que, usando o raciocínio de presidenta, teriam que ser modificadas ao se referir a Dilma Rousseff. O cúmulo do absurdo. E eu vi pessoas na época, ex-senadora Gleisi Hoffmann, que agora está respondendo processo junto com o marido, que não sei no que vai dar, né, dadas as últimas pataquadas do STF em relação ao Lula, provavelmente vai terminar em pizza. Isso aí ela vai ficar debochando da cara da gente. Mas o assunto não é esse, o assunto é a presidenta. Ora, tem muitas profissões que também são exercidas por homens que só têm a nomenclatura terminado em A. Nutricionista, ascensorista, não existe o nutricionista, o ascensorista. É o nutricionista, o ascensorista, o cientista e assim por diante. O acupunturista, o turista, o comunista, que não é profissão, é uma escolha, uma questão ideológica, mas não existe o comunista. Então, esse é um absurdo. E teve alguns candidatos aí, principalmente candidatos a vereadores, que foram além nos absurdos. Eles começaram a desvirtuar outras palavras, né? Como era um grupo de mulheres, que, aliás, criaram um tal de mandato coletivo, isso não tem previsão legal, mas foi aceito na campanha do ano passado. Para mim, isso é oficialização da rachadinha. Esse negócio de mandato coletivo, isso é um absurdo. É a oficialização da rachadinha. Então,
Mas políticas e rachadinhas à parte, as protagonistas desse absurdo, que aliás, graças a Deus não foram eleitas, elas começaram a chamar o mandato delas de mandata. Olha só o cúmulo do absurdo. A mandata das... Enfim, amanhã eu vou gravar um outro vídeo sobre o cúmulo do absurdo das campanhas políticas. Também é um assunto polêmico, igual a esse, mas provavelmente bem mais polêmico, mas infelizmente eu vou ter que abordá-lo. Porque todas essas pessoas, eu fui candidato por 4 vezes, e o horário político gratuito, que é o canal que essas pessoas estavam explorando para falar esses absurdos, o tempo de gravação do rádio e televisão é muito pequeno, é ínfimo, é coisa de segundos, 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos, no máximo 30 segundos. Ao invés de apresentar as propostas, que é o que o povo precisa saber, o que é o que realmente interessa, elas vinham com conversa de mandata da presidenta, insultando a nossa inteligência. Pelo amor de Deus, isso prova que elas não tinham conteúdo nenhum, não se prepararam para concorrer àquele cargo. Elas foram ali para ludibriar, para criar polêmica, criar cortina de fumaça, que aliás é especialidade de muitos dos candidatos que não tem conteúdo nenhum. Então eles criam factoides e cortinas de fumaça como se isso tivesse melhorando alguma coisa. Na realidade, eles estão com outras intenções. Por exemplo, o que aconteceu lá no início do governo Lula, só para finalizar, mudar o nome de favela para comunidade. Isso não melhora em nada a qualidade da favela. Se aqueles políticos daquela época roubassem menos, investissem mais em infraestrutura, em educação, em cultura, em esporte, em cidadania dentro das favelas, as favelas passariam de fato a ser comunidade. Agora, mudar o nome e em vez de investir lá, ficar roubando bilhões do dinheiro público, não vai ajudar em nada. Isso é hipocrisia pura, é desonestidade, é imoral, é ilegal, é inconsequente. E não tem presidente que me convença do contrário, tá certo? E que fique registrado, presidenta não exista, jamais existiu e jamais existirá, tá certo? É isso, um abraço.